Eu costumo dizer para quem anda comigo, gerar, ser ventre, é entender o segundo jardim restaurado através do segundo Adão a partir de nós. Vocês compreendem essa verdade? O ventre é o primeiro ambiente onde uma mulher em Deus, pautada nas verdades bíblicas, é responsável para nutrir os seus e uma sociedade. Obrigada, filho. Nós estamos evoluindo, amém? Oh, glória. Tudo pensando em você, você também que está aí nos assistindo, amém? Você aí do canal, que tem entendido o ministério profético, é tudo pensando sobre um futuro, amém? Onde nós, como casa, temos o privilégio de estender toda a palavra revelada através de nós. Então, ser ventre, ser mulher, é ter dentro de si mesma a possibilidade, o privilégio de gerar, segundo os princípios de Deus, o reino. Como assim, profetiza? O ventre é esse ambiente que, através da minha escolha, através da sua escolha, geramos frutos de bênção ou não. Amém? O ventre é esse ambiente onde o seu presente, a sua criança, a partir de você, gera o reino. Aleluia. É a segunda morada depois dos céus. Antes de termos um futuro maravilhoso, antes de acontecer, né, de se manifestar uma família e se estabelecer uma sociedade, Deus estabeleceu que começasse em uma mulher. Então, se você discernisse a importância, mulher, que você tem, você passaria a entender que você é o resultado das verdades que você decide nutrir na sua mente. A palavra vai dizer nas escrituras, nos livros de Provérbios, que conforme pensamos, somos. Então a mente é um ambiente onde decidimos acolher o que pode nutrir as nossas emoções ou não. Então a responsabilidade é nossa. Amém? A responsabilidade é nossa de tornar a nossa alma um ambiente, um ventre para nutrir o reino de Deus, para que assim a nossa identidade, as nossas emoções, dentro dos nossos relacionamentos, possam se desenvolver. Quantas crises nós enfrentamos dentro de uma aliança? Quantas crises dentro de um casamento? Quantas crises e situações difíceis para educar os nossos filhos, para estabelecer uma família segundo a cultura dos céus, enfrentamos nos dias atuais. Diversos desafios de ideologias, princípios fora da verdade dos céus. Então hoje, igreja, mais do que nunca, nós precisamos comer do pão vivo. Nós precisamos permitir o reino de Deus, a partir de nós, mulher, trazer os céus. É um privilégio para poucas. É um privilégio para poucas. Aquela que ainda não é mãe, a palavra vai dizer que ela pode dar muito mais filhos, muito mais frutos do que a casada. Parece arbitrário, mas é o que as escrituras dizem, que as solteiras, que as que estão na espera, podem dar, devem dar para os céus muito mais frutos que a casadas. Vocês discernem isso? Vocês discernem essa verdade? O que está por detrás dela? Tempo para Deus é adoração. Tempo para Deus é adoração. E onde há adoração, há frutos. E aonde há frutos, há a presença do fogo, há a presença da glória de Deus. E nessa glória nós temos vida. Eu não sei você, mas seguir um rito, uma religião, é cinza demais, é chato demais. Mas desenvolvermos como mulher, como ventre, um ambiente dos céus, a palavra vai dizer que o marido encontra nela tesouro, que o marido encontra nela um apoio, que o marido encontra nela
conselhos, que o marido encontra nela riquezas. Então, bendito aquele que tem na sua mulher os céus revelados. E isso é ir além de uma religião. Vocês podem aplaudir o Senhor por essas verdades? Isso é ir além de uma religião. Então, desde o princípio, a mulher tem sofrido, amém? Tem sofrido declínios. Desde a era romana, através do império da Igreja Católica, eu vou chamar o universitário aqui, amém? Desde o princípio do Império Romano, através da Igreja Católica, a mulher não tinha condição nem de expressar e externar os seus pensamentos. A partir dessa era fundamentada pela Igreja Católica, que a gente entende no princípio do Império Romano, mulher tão somente era limitada, amém ou misericórdia, às suas tarefas secundárias e nunca, jamais externar seus pensamentos, quanto menos ter lugar, amém? Para externar e expor as suas habilidades. Isso não é arbitrário, a palavra que nos retrata sobre a mulher em Provérbios 31? Porque eu não quis trazer essa palavra, porque é uma palavra tão conhecida, né, que já virou emblema para muitas igrejas, no Dia da Mulher, no Dia das Mães, falar sobre a mulher de Provérbios 31. Então eu quero ir um pouquinho mais além. A mulher do Provérbios, no capítulo 31, vai nos deixar claro e bem definido o seu caráter, a sua ética, a sua postura e a maneira de se relacionar. Quem aqui já leu Provérbios 31? Quem aqui já estudou? É diferente, né? É diferente, né? Eu estou me habituando aqui, tá? Nós estamos passando aqui uma mensagem, amém? É diferente. Termos as escrituras reveladas a nosso respeito vai nos levar a gerar. Vai nos levar, sim, através dessa verdade sobre a mulher de Provérbios 31, a consciência que somos, nascemos para ser, como a Bíblia diz que nascemos para ser. Muitas mulheres chegam até a mim, profeta, é alto demais o padrão. O nível é muito alto, porque a palavra de Deus vai dizer que antes de todos, ela se levanta. Antes de todos, ela põe a mesa. Antes do inverno, ela já está com todo o abrigo, todo o cobertor pronto e preparado. A palavra também vai dizer que a sua conduta coroa a cabeça do seu marido. Ela tem ética dentro dos seus relacionamentos. O Serasa, para que o homem tivesse bons negócios naquela época, vinha através dos relacionamentos e dos frutos que saía da boca dessa mulher. Então ela tinha um caráter, ela tinha uma maneira de se relacionar. Então, se você for olhar, as suas vestes declarava também quem ela era dentro de um ambiente de adoração. Vocês entendem isso? Vestes nas escrituras fala de um estado de ser ou de estar. Então a palavra vai dizer que ela estava muito mais preocupada em ter um relacionamento de ética com o Senhor do que com maquiagem e muitas joias. Não que isso seja proibido, mas os princípios que a fundamentava como uma esposa idônea, uma esposa que colaborava, uma esposa que estendia o reino através do seu marido, além das portas, ditava o Deus que ela servia. Então eu quero trazer alguns relatos aqui para você, se você quiser anotar, que nos leva a entender o quanto que precisamos ser libertas na nossa essência. Precisamos ser libertas na nossa essência, porque desde esse período
da época antiga, do Império Romano, como eu declarei aqui, através da Igreja Católica, a identidade da mulher tem sido massacrada. E eu não vim aqui trazer empoderamento feminino, fica tranquilo, viu, homens? Não é nada disso. Mas sim, eu vim trazer, de fato, um empoderamento que vem dos céus, que nos estabelece como mulher virtuosa, como diz Provérbios 31. Então Deus confia a mulher no reino. Deus confia a mulher as palavras que pode nutrir o relacionamento, que pode nutrir a sua família, que pode estabelecer os seus filhos, para que assim eles sejam extensão daquilo que você estabelece no seu relacionamento. Mas existem culturas, existem tabus a ser quebrados, existem crenças a serem quebradas. Quer ver, mulheres? Isso não acontece aqui. Nós temos tanta dificuldade de discernirmos quem nós somos, que nós não alegramos com a vitória uma das outras. Nós temos tanta dificuldade de discernirmos quem nós somos, que nós temos dificuldade de aplaudir os méritos uma das outras. Nós temos tanta dificuldade ainda dentro da nossa identidade, que quando a gente olha ou se relaciona com uma mulher muito mais bem resolvida que nós mesmos, nós entramos dentro de um calabouço chamado rejeição, baixa estima. Então, de fato, nós precisamos voltar às nossas origens e não nos limitarmos a um padrão que a cultura desse século, que a cultura desse tempo também quer estabelecer em nós como mulher. Porque não diferente daquela época, existe um padrão hoje, querendo derrubar a cultura dos céus sobre a mulher de Provérbios 31. Existem padrões, existem ambientes que quer gerar uma mulher segundo esse século. Mas nós precisamos voltar para a raiz. Nós precisamos voltar para a raiz, por quê? Para entendermos o que temos que quebrar dentro de nós mesmos. A palavra vai dizer que em 1827, o acesso à educação básica, só foi liberada 50 anos depois. Acesso à educação básica. Para uma mulher ingressar à faculdade depois do acesso à educação básica, teve que se esperar 50 anos. A mulher nesse período aqui também não tinha direito nem sequer de fazer um depósito bancário, quanto menos de ter uma independência financeira. A mulher nessa época aqui, estabelecida dentro dessa era da origem, que eu já estabeleci aqui, não poderia também nem participar de esportes. Por quê? Por causa de uma crença. A mulher, segundo esse século, segundo essa era, também estabeleceu que ela não tinha direito de reivindicar herança, quanto menos a posse de um filho, num divórcio ou numa separação. Essa era aqui desse século que gerou e quer continuar gerando um padrão sobre nós, também vai nos declarar, vai nos deixar claro que de maneira silenciosa quer banir a nossa identidade. Por quê? Por causa da tamanha importância que temos como mulher. Então, se desde o princípio a mulher não tinha voz, então se desde o princípio a mulher não podia externar e expressar seus pensamentos e habilidades, se as escrituras e a história e a cultura de um país deixa claro um massacre contra uma identidade feminina, mantendo um padrão, que tipo de monstros ou sombras ou reflexos que ainda carregamos de uma crença, de uma educação que tivemos períodos atrás. É necessário nos avaliarmos. É ou não é, mulheres? Sim. Por exemplo, uma mulher de 50 anos voltar a fazer faculdade. Uma mulher seguir uma carreira com todo louvor, sem se perder dentro do seu relacionamento com esposo e família. Uma mulher de repente sonha em dirigir
né, um caminhão, pilotar um avião. Hoje tudo isso se torna acessível, mas com padrões inversos, trazendo uma mulher desse século com uma identidade de empoderamento, tirando a postura e a honra do seu esposo. Então existem padrões a serem quebrados. E como eu quebro padrões? Como eu destruo crenças? A partir dos princípios. Então quem eu sou na origem, mulher? Provérbios 31. A partir do momento que eu entendo o meu valor, que excede as mais finas joias, eu, dentro dos princípios bíblicos, no meio dos meus sonhos, das minhas habilidades, da sabedoria que eu posso ter através das escrituras, eu posso ser aquela que soma com o seu esposo, que agrega ao seu marido. Como é difícil nos dias atuais a mulher se empoderar nos princípios dos céus, sem se perder na sua essência. Quando não está no excesso, eu preciso ganhar mais, eu preciso de mais uma faculdade, eu preciso de mais curso, eu preciso evoluir. Ei, eu não estou aqui dizendo que você tem que ser uma pessoa limitada, mas tudo em excesso pode trazer uma disfunção. Quantas nos dias atuais têm perdido o princípio de discernir a importância de ser mãe, a importância de educar, a importância de servir à mesa, a importância de gerenciar a sua casa como um pedaço do céu. Cada dia mais se torna mais difícil e impossível mantermos as nossas crenças bíblicas, porque quando não passamos por chacotas, somos mal compreendidas. Quando o princípio do céu é saudável, quando o princípio do céu pode nos levar a mais adiante do que o que podemos ter tão somente fora dos padrões da família. Vocês estão entendendo a linha que está descendo? Mulher, você foi escolhida primeiramente para gerar o reino de Deus em você e através de você. E dessa forma, uma beleza, a Bíblia vai falar que é uma beleza tal, que ela não tem preocupação nem com o futuro. Então, crise de ansiedade, crise de depressão, todo tipo de doença psicomática não tem lugar numa mulher virtuosa. Nós somos chamadas, fomos atraídas pelo poder da cruz como noiva. Qual é o papel da noiva? Estender a coroa do nosso Cristo, e estender os princípios do reino, trazer os princípios que possa trazer equilíbrio e sanidade para os nossos relacionamentos. Isso é fundamental nos dias atuais, é fundamental. O mundo está em caos porque tira-se a ordem, tira-se os princípios, se instala a desordem, o caos. Ah, profeta, mas isso é lá com fulano. Ah, profetiza, isso é lá com Beltrano. Não. A cruz nos chama a assumirmos a nossa posição como mulher, primeiro dentro do nosso relacionamento com Deus, esposo e filhos. E assim podemos desenvolver uma faculdade, sonhos, projetos financeiros. Para quê? Para agregar, não para disputar, não para trazer divisão, não para dividir forças. Então, se é difícil entre mulher com mulher, pensa a mulher com um ser diferente, que é o marido, que é o homem. Nós precisamos dar lugar para esses princípios, porque se desde o começo de tudo os olhos estavam fechados em relação a quem a noiva é, hoje o inimigo, de maneira distorcida, quer padronizar a mulher em um lugar que não cabe a ela. A mulher não foi gerada pelo Senhor para governar. A mulher foi gerada pelo Senhor para gerar, apoiar, acompanhar, somar.
Todo princípio quebrado vai me trazer uma disfunção. Todo princípio quebrado vai trazer uma disfunção. Então, quantas mulheres nos dias atuais assumindo a calça do marido? Quantas? Então existe um desafio, mulheres, e eu falo com vocês nesse ministério. Nós precisamos somar as nossas forças, porque o teu filho olha para você, e segundo o padrão que você decide gerar na sua família, vai ser a escolha do seu filho no futuro. É muito sério. Isso não cabe a um professor da escola fundamental, isso não cabe a um professor da faculdade, isso não cabe a um pastor da igreja, isso não cabe a um patrão, num gerente, não, isso cabe a você, mulher. Gerar os padrões santos dos céus na mesa, nos seus relacionamentos. Pastora, mas é muito difícil. Não, não é. Não é. A partir do momento que eu dou lugar para as escrituras, não é impossível. Não é. Está havendo essa guerra, esse conflito, porque nós precisamos derrubar crenças. Minha mãe gerou assim, então eu cresci assim. Meu pai me gerou assado, então eu cresci assado. Não. Voltar para a origem é discernir quem eu sou em Cristo como noiva. E a palavra vai dizer que como noiva, eu sou essa mulher de Provérbios 31. Em tudo eu tenho habilidades, em tudo eu tenho um caráter, em tudo eu tenho uma beleza, em tudo eu tenho habilidades, em tudo eu tenho uma força que vem dele, que não é minha, para trazer um favor dos céus para mim mesma e para os meus. Quantas mulheres que passam por esses tipos de disfunções? Quando não é através do trabalho, é através do ministério. Quantas mulheres necessitam, desejam se empoderar, ou no trabalho, ou no ministério, e se isentando do lar, e se isentando do pedaço do céu, e se isentando desse ambiente que Deus nos confiou. A palavra de Deus vai dizer que nada pode contra uma mulher como essa. Nada. A mulher virtuosa tem nela virtudes dentro de um padrão celestial. Você não vai encontrar ela na sua amiga de trabalho, você não vai encontrar ela no Instagram, você não vai encontrar ela na televisão. Vocês estão entendendo? É uma mulher dotada de frutos do Espírito Santo. Mas como, pastora, eu cheia de feridas? Mas como, pastora, eu cheia de traumas? Mas como, pastora, eu já fui traída, eu já fui abandonada? Ei! A palavra de Deus vai dizer que em Deus, tudo é possível. Tudo. Se de repente você passou por esses padrões, por essas quebras, por esses tipos de trauma, ei, a palavra de Deus vai dizer que aqui, tem recursos para nos libertar, para nos curar, nos sarar, para nos levar a ser essa mulher tal de Provérbios 31. E aí você quer ver um paracleto? O Espírito Santo é a figura do próprio Cristo morando dentro. Jesus Cristo veio em carne, veio em sangue, amém, igreja? Amém. Cumpriu o seu propósito como Filho de Deus, amém ou amém? Amém. Cumpriu a missão de liberar as boas novas do Evangelho, amém ou amém? Amém. E cabe a quem externar os fundamentos do reino, os princípios do reino de Deus, que começa dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Não é fora, não é tempo de transferirmos, é tempo de olharmos para dentro. Porque se olharmos para dentro, aí de maneira saudável, nós vamos ver Deus levantar você como levantou Esther. Nós vamos ver Deus levantar você como levantou Débora. Nós vamos ver Deus levantar você como levantou Jael. Vocês estão entendendo, mulher? Mas por que muitas das vezes
nós não conseguimos desfrutar dos frutos do Espírito Santo, porque precisamos quebrar padrões, precisamos, romper com crenças. Por exemplo, eu cresci num lar disfuncional, não sou nem dessa era, da época romana. Então, para a educação do meu tempo, eu teria que ser preparada tão somente para ser uma boa esposa. Então eu tinha que saber cozinhar, eu tinha que saber costurar, eu tinha que saber ordenar uma casa, eu tinha que saber me portar, eu tinha que saber me colocar nas palavras, entender o que é respeito, autoridade, as pessoas mais velhas, para estar apta a me dar a casamento. Essa é uma cultura funcional, esse é um princípio funcional, mas nós não podemos limitar Deus a isso. Mas isso é uma cultura funcional. O que nós vemos nos dias atuais? Não existe mais o período da amizade, que a gente chama de namoro. Não existe mais o período de noivado. Quando a gente vê, já estamos um se dando com o outro na carnalidade, chamamos de casamento, chamamos de aliança. E dentro desses ambientes disfuncionais, gerando frutos disfuncionais. Porque tudo que é gerado fora de um princípio, mulher, vai trazer danos. Mas nós, por causa de tantas disfunções, estamos pautadas na nossa carência. Estamos pautadas naquilo que queremos e desejamos. Deus, eu me batizei, eu dizimo, eu oferto, eu me faço presente, então eu quero. É do meu jeito, é a minha maneira. Ei, O reino de Deus tramita, trafega para nos abençoar debaixo de princípios. Então toda mulher que sofreu esses tipos de disfunções no seu casamento ou quando criança precisa se realinhar. Toda mulher que está dentro de uma aliança quebrada, dentro de um relacionamento carnal, precisa se realinhar. Quando a gente declara: desça o céu, solta o céu sobre nós, você tem ideia do que você está declarando? Mas de maneira arbitrária, né? Porque de repente a gente cria o nosso filho de qualquer jeito, a gente se relaciona com o nosso marido de qualquer maneira, aí a gente acha que Deus também vai se estabelecer assim, mas não. Ei, igreja, precisamos acordar. Precisamos acordar. De dia e de noite, eu e o Júnior buscamos o Espírito Santo para nos orientar, para nos levar para dentro, do alinhamento. É de dia e de noite. Hoje ele me abordou dentro do carro com realinhamento. Amor, nessa temática nós vamos nos realinhar, porque isso não agrada o Senhor. Olha, amor, isso, amor, precisamos autoavaliar aqui, precisamos melhorar aqui, precisamos ser mais madura ali. Só porque somos pastores? Não, para que o nosso relacionamento como marido e mulher seja funcional, seja saudável. Então muitas das vezes estamos vivendo crises dentro de nós por meninice. Porque é mais fácil falar que o problema está no outro, é mais fácil falar que o problema está na igreja tal, é mais fácil falar que o patrão não te abençoa da maneira que você merecia. É mais fácil. Mas a partir do momento que eu e você nos voltamos para a cruz, para nos autoavaliar: Deus, o que está desconexo? O que tem me impedido de gerar? O que tem me impedido de dar fruto? Porque há uma carência dentro de mim? Porque não há um gozo? Porque não há uma alegria? Porque eu não sei se você sabe, quando estamos vivendo o propósito de Deus, dentro do propósito tem a vida de Deus sobre nós. Então você pode estar passando por prova, luta, tentação, o propósito te supre. A palavra vai dizer que na força do Senhor, então essa mulher, ela é virtuosa porque ela trafega, ela se relaciona na força do Senhor. Sabe por que tem beleza nela? Graça, força, porque é do Senhor. Vocês estão entendendo? Então, se a gente for olhar para uma cultura passada, se a gente for olhar para padrões que fomos criados, pastor Rony, nós vamos nos convencer que precisamos voltar para a Bíblia.
Porque quantas as vezes eu ouvi pessoas falar assim para mim: que estou sonhando demais, que estudar para isso para quê, que trabalhar fora o quê? E vocês acreditam que ainda nos dias atuais existe isso? Mãe gerando filhos com esse tipo de dialeto? Porque uma mãe frustrada, um ventre frustrado, não tem frutos saudáveis para liberar para os seus. É um doente querendo gerar alguém mais doente que ela ainda. Então isso tudo é muito sério. Então ser mulher não se pata tão somente em procriar, em serviços domésticos. Ser mulher segundo as Escrituras é ter um lugar de relevância nele, estabelecido por ele, para estender os seus pensamentos, os seus planos, e assim gerar o amor, gerar a verdade. Um ambiente gerado no amor funcional de Deus gera uma geração saudável, gera uma sociedade de relevância. Então, aonde está a oportunidade, no outro ou em mim? Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para o meu esposo, eu tenho que olhar para os meus filhos, eu tenho que olhar para o meu neto. O que eu estou deixando diariamente nos ambientes que Deus permite eu me relacionar? Ira, raiva, descontentamento, murmuração, rixa. Esses tipos de disfunções nos adoecem. Esses tipos de disfunções nos adoecem. Então hoje, sabe, Deus quer nos levar para um outro nível, mulher. Existem padrões que no século desse mundo mal quer gerar uma mulher fora das Escrituras. Existe um reino que foi estendido através de Yeshua, para nos estender como mulheres de relevância, como assim fez Deus com Débora. Você pode se imaginar num ambiente sendo escolhida por Deus para travar guerra sendo mulher? Eu estou falando para você de uma era pós-Jesus, onde a mulher foi banalizada. E de repente você não teve uma mãe para te revelar e te nutrir nessas verdades. Mas se você for um pouquinho mais para trás, a palavra de Deus vai dizer que mesmo pós-quebra, Deus dá à mulher a oportunidade de gerar. Deus dá à mulher a oportunidade de gerar. Com dores de parto? Sim, com dores de parto. Porque não tem como crescer sem dor. Todo crescimento vai gerar dor. Toda mudança através dos princípios bíblicos vai gerar dor. Renunciar dói. Se abster de princípios quebrados dói. Viver uma vida santa traz dor. Às vezes traz até solidão. Mas é esses tipos de princípios que traz saúde, que traz vida. Então do que adianta Mary Kay? Do que adianta roupa cara? Do que adianta ganhar mais de 5 salários se você não tem a sua identidade curada e sarada? Se você não tem a sua essência dentro de um equilíbrio para ocupar o seu lugar e isso te bastar? Ei, mulher, você precisa entender qual é o seu lugar e quão importante é esse lugar que Deus nos predestinou. Nós precisamos nos atentar para essas verdades. Débora, no seu tempo, juíza debaixo de uma palmeira, foi encontrada por Deus. Mas a palavra vai dizer que ela era bem casada, que era uma mulher cheia de virtudes. E aqui Deus quebra protocolos. Hoje Deus quer continuar fazendo esses feitos, lá com você na sua casa, lá com você na sua descendência. A palavra vai dizer que o rei chega depressa diante de Débora para chamar
ela, tão somente não, o Deus dela para uma guerra. A palavra vai dizer que ela é estabelecida num tempo de sequidão em Israel, seca, esterilidade espiritual. Israel estava perdido, Israel estava passando por vários tipos de assolações e perseguições, estava até fugindo para cidades assoladas, para fugir de tanta situação contrária que eles estavam vivendo. Mas a palavra vai dizer que Deus encontra Débora. E sabe o que é interessante? Sentada, mulher. Debaixo do que, mulher? De uma palmeira. E a palavra vai dizer que não só chega pessoas, Andréia, para pedir aconselhamento, chega um rei. Então a maneira que nós decidimos nos relacionar, a maneira que nós decidimos viver os princípios de Deus, vai atrair o reino, ou não. Ou não. Aí a gente vai ficar com cara de limão azedo, vendo Deus fazer só com uma amiga, vendo Deus só fazer com aquela que chegou ontem. Mas não, é tudo sobre mim, você tem que entender isso. É tudo sobre você. Deus tem um lugar debaixo da palmeira para você, mulher. Deus tem um lugar estabelecido para você debaixo da palmeira. Deus quer te nutrir ali. Deus quer liberar sobre você virtudes ali. Deus quer liberar o seu reino, a sua vontade, os seus planos, para que assim, sem dano nenhum, você libere o céu. Volta a dizer, ela estava sentada. A palavra vai dizer que ela toma a frente da guerra, mas ela não barganha o Deus que ela serve. Ela não entra em barganha com esse rei, porque com certeza tinha despojo para Débora. Com certeza tinha despojos para Débora. Mas Débora não entra aí. E mais, ela profetiza o fim desse rei na mão de outra mulher. Então uma mulher bem estabelecida, colocada no seu lugar, ela aponta o destino para outras. Uma mulher bem resolvida, ocupando o seu lugar, assentada diante dos ambientes dos céus, ela aponta o destino para outra. A palavra vai dizer que Débora escolhida é Mildo para vencer a guerra, mas Jael para matar o inimigo. Todas as vezes eu falo aqui, não existe propósito de Deus fora do corpo. Não existe vida de Deus, propósito de Deus fora do corpo de Cristo. Então a palavra vai dizer aqui que através de Débora, a história de Israel é mudada. A palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Juízes que através de Jael, um rei, um inimigo terrível contra Israel, é morto. Você pode se pôr de pé? Porque eu entendo o seguinte, que a partir do momento que eu e você, como mulher, assumimos o nosso lugar, todo tipo de guerra e inimigo pode ser derrotado quando a gente anda de mão dada, quando a gente estende a mão uma para outra, quando a gente entende o que é ser ventre, quando a gente entende que Deus nos escolheu, além das nossas habilidades, além da nossa aparência, além dos nossos recursos, nós entendemos, mulher, que uma pela outra, o reino de Deus é liberado. No nosso casamento, sobre a educação dos nossos filhos, para fazer a diferença na sociedade. Deus escolheu o ventre, depois dos céus, para habitar dentro. Você entende, pastora Karen? Muitas buscam gerar o desejo da carne, mas Deus predestinou muitas para gerar o propósito dos céus. Então, não é porque Deus faz de uma maneira com uma que vai fazer com a outra. Não é porque Deus estabelece um padrão sobre uma que Deus vai estabelecer o mesmo padrão para outra. Por isso que nós precisamos nos apoiar aos princípios bíblicos. Por isso que nós precisamos nos autoavaliar, mulher, quem somos através da Bíblia. Porque desde o pecado de Eva, decretos, influências da morte, obras contrárias, tem nos levado a não entender o valor que temos. Então você que é mulher, põe a mão no seu ventre.
Você que é mulher, põe a mão no seu peito. E hoje eu quero profetizar sobre você. Os sonhos de Deus, os planos dos altos céus, sonhos esses e planos esses, que nada e nem ninguém pode quebrar, que nada e nem ninguém pode te frustrar. Existem mulheres aqui que vieram de alianças quebradas, de ambientes disfuncionais, que não tiveram na figura de um homem, um pai segundo a Bíblia, que não tiveram na figura da mãe, uma mãe segundo a Bíblia. Ei, se teve misericórdia para você, tem misericórdia para sua mãe e para o seu pai também. O perdão te tira desse lugar, o perdão te tira desse padrão, porque pessoas antes de mim só puderam me dar, só puderam me oferecer o que receberam. Então Júnior,